Meu começo de ano continua caótico. O vídeo de hoje nem era para ser esse, né? Vocês sabem, era para ser a segunda parte do meu react do Thiago Braga, mas vai ter que ficar para a semana que vem, porque acabou surgindo esse acontecimento que, por ser mais recente, acaba sendo um pouco mais urgente, digamos assim, de cobrir. Como foi um assunto que eu acabei me envolvendo lá no Twitter, teve até tweet meu sobre isso que viralizou bastante, achei que seria interessante trazer aqui para o canal. Eu já trouxe outros temas parecidos com esse em outros momentos também. Eu já cobri algumas tretas do cenário de League of Legends aqui do Brasil, porque volta e meia tem alguém sendo cancelado por lá. E vai ser complicado, porque esse vídeo também vai precisar ser feito sem edição. Eu tenho muita coisa para mostrar, então vai ser um vídeo um pouco mais desafiador de fazer sem editar. Mas tudo bem, vai estar tudo certo, eu vou conseguir. Para você que está muito perdido, eu vou começar trazendo os fatos para que todo mundo possa entender o que aconteceu e depois eu vou dar a minha opinião. Vamos lá, eu não preparei direito o crop, não, mas está certinho aqui. Era exatamente assim que eu queria começar. Esse aqui, no meu retorno parece que o áudio deu uma estourada, espero que não. Esse aqui é o tal do Titã. Para quem não conhece, para quem não sabe, League of Legends é um jogo, se você não sabe nem isso, é um jogo de MOBA, é uma modalidade de jogos de estratégia que tem cenário competitivo, ou seja, existem jogadores profissionais que atuam em times e disputam competições. Esse cara é um dos principais, se não o principal jogador de League of Legends do Brasil no momento. Ele já foi campeão algumas vezes, não peguei essa informação, mas acho que umas 4 vezes já ele deve ter sido campeão. Atualmente ele está representando a maior equipe de League of Legends do Brasil, que é a PEN Gaming. E ele foi cancelado. Acabou se envolvendo em uma série de polêmicas nos últimos dias e acabou sendo inclusive afastado da organização. Essa é uma thread que explica juridicamente o que aconteceu. Eu não vou, a princípio, ler a thread inteira, mas eu vou explicando para vocês o que rolou. Eu já falei desse cara outras vezes aqui no canal porque ele já se envolveu em outras polêmicas. Digamos que ele não é o cara mais conhecido por ser fiel no cenário. Então, o vídeo que eu lembro que eu trouxe aqui para o canal há mais tempo falava sobre a vez em que ele ficou com uma garota que tinha um namorado, engravidou essa menina, a menina tentou enganar o namorado dela, fazendo ele assumir a criança que não era dele, mas esse cara acabou descobrindo que o filho era fruto de uma traição e expôs tudo na internet. E aí ele assumiu o filho, acho que ficou um tempo com a menina, não tenho certeza se ele não estava namorando na ocasião, mas se vocês quiserem mais detalhes, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse caso. E foi uma das principais polêmicas. Vazaram conversas do Titã também com outras garotas enquanto ele estava se relacionando. Então, não é a primeira polêmica que ele se envolve, mas é a pior, porque essa aqui tem várias camadas. Então, dessa vez, tudo começa novamente com uma traição. Ele estava namorando uma menina chamada... Deixa eu abrir aqui o perfil dela. É essa aqui. É a Gabriela Zambrosuski. Eu não conhecia exatamente ela, mas eu conhecia a irmã dela. As duas são bem famosas no cenário de League of Legends. Eu não sei exatamente pelo que, confesso. Eu acho que a irmã dela, eu sei que é streamer, ela talvez também seja streamer. São duas e-girls do meio do LoL, é o que eu sei, assim, sabe? Eu, como acompanho o cenário de League of Legends, acabo conhecendo algumas figuras, não sei exatamente o que todas fazem, mas sei que elas são duas pessoas famosas. A irmã dela, inclusive, é até mais famosa, tem mais seguidores, tanto que era a irmã que eu conhecia, e inclusive namora o filho do Peter Jordan, só uma curiosidade aleatória sobre toda essa treta. E essa aqui, a Gabriela, começou a namorar o Titã. Foi no final do ano passado, até em algum momento vai ser relevante essa informação, então eu perguntei pro ChatGPT, deixa eu mudar o layout, porque aqui não está aparecendo a tela cheia, né? Mas eu perguntei pro ChatGPT
quando que eles tinham começado a namorar. Depois vocês vão ver que é uma informação que será pertinente. Mas só para já adicionar aqui no vídeo, segundo o ChatGPT, o namoro deles começou em outubro de 2025. Certo? Então começaram a namorar no final do ano passado e não durou muito, porque logo no comecinho desse ano, a treta começa com esse tweet. Hoje é o pior dia da minha vida, parabéns ao envolvido. Começou misteriosa, sem revelar muita coisa. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo ainda, mas a fofoca foi se espalhando cada vez mais rápido. E aí o pessoal descobriu, né? Na verdade, não foi um segredo tão bem guardado assim. Rapidamente todo mundo já sabia que se tratava da traição e que ela tinha terminado o namoro dela com o Titã no dia 9 de janeiro. Aí ela começou a fazer o que muitas mulheres traídas fazem, vingancinha nas redes sociais e mandar indiretinha. Eu ia passar um pano para muitas das posturas dela nesse momento da traição. Ainda passo um pouco, tá? Porque, querendo ou não, é uma pessoa que foi traída, ela é a vítima da história e eu não julgo a pessoa ficar com muita raiva de quem traiu, né? Eu, possivelmente, se fosse traído, também ficaria com bastante raiva e provavelmente também ia querer me vingar. Então, por isso, eu passo um pano. Mas eu achei que ela era mais jovem, né? Eu ia passar um pano referente a isso também, porque ela estava parecendo, mais do que uma mulher traída, uma adolescente traída. Foi só a impressão que me deu. Aí eu entrei no perfil dela e vi que ela já tem 30 anos. Então, aqui ó, essa foto, ela foi postada em 2023 e era aniversário de 28 anos. Então, ela já tem 30 anos. Eu pensei que ela era bem mais nova. Mas vocês vão ver, né, que a postura é mais ou menos essa. Ainda sem fazer juízo de valores, só a nível de informação. Vocês vão ver aqui. Então ela começou com esse tweet, depois ela começou a dar RT em indiretas e tentar esculhambar o cara o máximo que podia através desses RTs. Vamos dar uma olhada no que ela achou pertinente compartilhar no primeiro momento. Ó. Aí no caso, você não entra no relacionamento com alguém que tem histórico de ser um completo filho da mãe. É até engraçado ela ter dado RT nisso aqui, porque depois ela vai negar que sabia desse histórico. O problema é que tratamos amor como algo irracional, etc. Aqui, ó. Esse aqui repercutiu muito, porque começaram a zoar o Titã chamando ele de broxa, né? O mano usa azulzinho pra conseguir pegar mina hoje em dia, com uma carcaça dessa, e mesmo namorando minas lindas que fazem tudo por ele, o desgraçado ainda consegue trair. Tem que capar mesmo. Isso era o que ela tava retweetando num momento de muita raiva, evidentemente, pela traição. Compartilhando que o namorado dela, agora ex-namorado, era broxa e feio, né? Ela deu RT num tweet chamando ele de feio. Uma carcaça dessa, você consegue ler nas entrelinhas. Tem gente que precisa se ferrar mesmo. Enfim, deu RT em vários tweets falando sobre isso. Aí ela falou que depois, um pouco depois disso, falou que ainda não se sentia pronta para se pronunciar sobre o que aconteceu. Só sente vontade de chorar, de vomitar, é tudo tão nojento e decepcionante. Minha depressão voltou forte. Sou grata pela minha família, amigos e pessoas, e etc. Assim, uma menina que foi traída e estava sofrendo com isso. Até aqui, totalmente compreensível a reação dela. Eu, definitivamente, mais uma vez, não vou julgar. Eu acho que esse tipo de coisa deveria, de preferência, ser resolvida entre quatro paredes. Mas duas figuras públicas se relacionando, muito improvável, né? Que acontecesse assim, especialmente porque se trata de uma traição, né? Então, é algo comum, recorrente, no mínimo. E aí ela também falou que quem cala consente. Por quê? Como eu disse, primeiro trazendo os fatos. Ela disse que foi traída e o Titã admitiu que traiu. Tem que procurar ao vivo aqui, né? Que eu separei muitas abas de muitas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Não, aqui é uma outra coisa. Meu Deus do céu, deixei lá no final. Deveria ter... Aqui, ó. O Titã admitindo a traição. Salve, rapá. Tô acompanhando comentários que estão falando sobre a Gabs e preciso ser muito claro.
Ela não merece nada disso. Essas críticas, piadas e ataques só não fazem sentido e não são justos com ela. Essa situação aconteceu por erro meu, por atitudes de desrespeito e responsabilidade só minhas. A Gabs é uma mulher incrível, admirável, assim é que ela merece ser vista e respeitada, independente dos meus erros e do que aconteceu com o nosso relacionamento por causa deles. Por isso, todas as desculpas do mundo, Gabs. Bom, ele só fez esse pronunciamento até o momento que eu estou gravando esse vídeo. É a única coisa que ele disse publicamente, a satisfação que ele deu foi essa. Então, ele admitiu que fez caquinha. E como nesse momento que ele fez essa publicação, foi no dia 9 de janeiro, né? Ele estava sendo acusado de ter traído, você entende que isso é uma admissão da traição, no mínimo, pelo menos dessa parte. Voltando para os tweets dela, vocês percebem que um dia depois ela disse que quem cala consente. E sim, tá bem óbvio que ele consentiu naquela resposta, né? Até aqui, meio difícil de questionar. Aí ela continuou expondo mais coisas. A princípio, era só uma traição. Totalmente errado, é claro. Mas uma atitude imoral, né? Não é um crime. Não necessariamente uma cagada que o cara faz na vida privada dele precisa repercutir na sua carreira profissional. Assim como, sei lá, eu não aprovo a postura do Neymar nos seus relacionamentos. Mas eu não acho que ele deveria ser banido do futebol por ser um moleque piranha. Por sempre errar e ser moleque. E não acho que é a Luísa Sonza também, né? Que eu tenho pra mim claramente que traiu o Whindersson Nunes. Pra mim, se você acha que ela não traiu, você é muito bobinho e ingênuo. Não acho que... Pra usar um exemplo de um homem famoso, de uma mulher famosa e mostrar que tô usando a mesma régua pra medir ambos, né? Também não acho que a Luísa Sonza deveria perder a sua carreira, acabar com a sua carreira completamente por muito provavelmente ter traído o seu namorado, marido famoso. Acho imoral, mas eu entendo que, né, pessoas cometem imoralidades, cometem erros, e isso diz respeito muito mais aos envolvidos no relacionamento do que a todas as outras pessoas ao redor. Então até aqui a coisa ainda estava leve, vamos colocar entre aspas. É uma traição, continua muito errado, mas é porque vai escalar, vocês vão ver. Aí ela já começou a falar: depois que expus a minha situação, outras meninas me enviaram relatos muito tristes envolvendo essa pessoa. Como eu entendo que coisas mais sérias devem ser tratadas de forma séria, estaremos levando tudo para a justiça. Qualquer mulher prejudicada que estiver precisando de amparo, estou aqui para ajudar. Certo. Ela começou a falar, né, dessas outras coisas que estavam aparecendo. E é aqui que o negócio vai começar a ficar mais complexo. Meu Deus, mais prints, que nojo. Eita, surgiu mais um crime aqui. E aí começaram a falar que ele cometeu crimes. Mais um crime. A traição não é um crime, como a gente já falou, né? Agora, isso aqui começou a ficar complicado. Nesse momento da traição, já tinha uma questão muito complicada, porque no mínimo uma das pessoas com quem ele teria traído ela, uma das garotas, era menor de idade, tinha 16 anos. Mais uma vez, tem até aquela análise jurídica que eu tinha... Abri um tweet de uma outra coisa, de um outro vídeo, né? Dei um spoiler de algum vídeo futuro que talvez eu faça, mas enfim. Aqui, ó. Na thread da análise jurídica, esse cara ele vai explicar que legalmente, né, vocês provavelmente já sabem, mas legalmente se relacionar com uma pessoa de 16 anos de forma consensual não é nenhum crime. O crime seria só abaixo de 14 anos, né? Mais uma vez, imoral, bastante condenável, uma estupidez ainda maior se você parar para pensar no fato de que o cara era uma figura pública. Tanto que eu fiz no meu desabafo essa colocação de que, um dos filtros mais básicos e óbvios que você precisa ter, especialmente no caso do cara que é figura pública e que obviamente vai ter um monte de mulher na DM dando mole pra ele, não dá abertura pra nenhuma mina com menos de 18 anos.
não é crime. Mas, cara, assim, a chance de você se complicar é muito alta para você desnecessariamente dar mole, né? Se manter na conversa com essa pessoa. Eu não sei se eu já abordo esse tema, porque é um tema complicado, né? Porque, assim... Como que eu evito palavras e ainda estou fazendo isso tudo sem edição, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque é um tema delicado e não posso simplesmente abordar ele livremente no YouTube. O crime de se envolver com crianças é um dos crimes mais terríveis que existem. Eu já denunciei esse tipo de crime muitas vezes aqui no canal. Evidentemente, eu abomino isso com todas as minhas forças. É uma pauta recorrente, inclusive. Mas, justamente por ser tão pesado, você não pode usar isso levianamente para atacar uma outra pessoa. A parada criminosa e doentia é justamente essa fixação pela figura infantil, pela criança, né? Você se envolver com crianças. Eu vi as fotos, que evidentemente não vou mostrar aqui, né? Mas eu vi as fotos da menina que estava conversando com ele, que tinha 16 anos, e não é uma criança. Então eu já acho pesado você chamar ele daquele crime horrível já por esse ponto. Porque claramente não é um cara que sente atração por crianças. Se a mina tivesse 20 anos, 25, facilmente passaria, sabe? Não dava pra dizer, nossa, meu Deus, que coisa absurda ele ter se interessado por essa menina. Não deveria, evidentemente, dar conversinha pra ela da mesma forma. Mas eu não vejo ali um criminoso doentio que sente atração por crianças. Eu vejo um putão que quer, né, se envolver com qualquer mina que demole pra ele na DM. Inclusive as de 16 anos. E claramente ela estava flertando de volta com ele, que é uma outra coisa complicada, né? Porque eu separei só... Eu não vou mostrar essas conversas, porque, sei lá, né? É um conteúdo realmente complicado de você ficar divulgando. Mas é porque esse trecho, pelo menos, me parece que faz sentido para analisar o caso, o que aconteceu aqui. Nessa resposta, e praticamente sempre só dá para ver as respostas dele, você vê que ele está falando: tu gostaria de fazer tudo no sigilo? Duvido. Você tem 16 anos. Vai acabar comigo, certeza ou não? Cara, esse trecho ele é revelador por uma série de questões. Primeiro, ele sabia que ela tinha 16 anos. Segundo, ele sabia que tinha uma chance muito grande de dar merda. Em outros momentos da conversa, ele reafirma isso. Ah, dá caquinha se eu ficar contigo, se pá. Então o cara sabia que ele estava se metendo numa furada e mesmo assim ele continuou. Isso aqui é um maluco que só tá pensando com a cabeça de baixo, né? Fazendo uma merda descomunal. Mas o que também dá pra perceber nessa conversa, que é uma coisa que, assim, eu tô tentando ser o mais justo possível aqui, né? Porque é um tema muito delicado. O que também dá pra ver nessa mensagem é que ele não tava flertando sozinho. Porque foi uma coisa que muitas pessoas disseram, que ele começou a dar em cima dela, ir atrás dela, não sei o quê, a menina não queria nada, não pediu nada. Evidentemente, ela estava dando mole para ele, flertando com ele também. Por que ele diria, tu gostaria de fazer tudo no sigilo? Isso aqui é claramente uma pergunta a algo capcioso que ela disse anteriormente. É óbvio. O cara fala isso aqui do nada, sem contexto nenhum. Não dá pra ver o que ela manda antes. E aparentemente muitas mensagens dela foram apagadas também, né, da conversa. Então, sinceramente, esse é o primeiro grande ponto polêmico. Eu acho difícil você simplesmente ver essa menina de 16 anos como a santinha, pobre, indefesa, ingênua que não sabia o que estava acontecendo. Me parece mais que era só uma mina que tava indo na DM de um cara famosinho tentar dar mole pra ele pra ver se cola. Não é uma coisa atípica de acontecer. Na verdade, é extremamente comum.
o crime de abuso de criança, como eu já disse, é um dos mais terríveis que existem. Evidentemente, eu sou radicalmente contra isso. E acho um absurdo quando, por exemplo, né, a gente vê manifestação de esquerda papisa do feminismo querendo diminuir a idade de consentimento para 11 anos. Isso é completamente absurdo. 11 anos é inquestionavelmente criança e não tem que estar envolvida nesse mundo dos adultos. 16 anos não é assim. Sejamos francos aqui, né? Sem falso puritanismo. 16 anos, os adolescentes já sabem perfeitamente o que eles estão fazendo nesse sentido. Já estão namorando, já estão ficando e já estão indo para o último passo também. Já estão. Dificilmente, eu acho que... Eu não sei qual é a idade média, poderia até ter pesquisado isso, a idade média para perder a virgindade no Brasil, mas eu chuto que deve estar mais ou menos por aí. Então, a menina sabia exatamente o que ela estava fazendo aqui. Tem uma conversinha também. Eu estou apresentando os fatos. O fato é que essa conversa existiu, tem os prints e tal. Isso foi divulgado. Agora, especulações e conjecturas. Eu vi, no meio de todas essas polêmicas e discussões do Twitter e threads, etc., alguém falando que ela estava dando corda para ele para ver até onde ele ia. Que essa seria uma justificativa dela própria. Então ela estava dando abertura pro cara para testar ele, para ver se ele se engajaria numa conversa desse teor com ela sendo menor de idade. Quase como se ela estivesse montando uma armadilha pro cara. Que merda é essa, sabe? Assim, então para mim isso aqui ainda é muito complicado de analisar e de simplesmente você levar isso como algo preto no branco para destruir o maluco. Nossa, eu acho que isso aqui é uma burrice sem tamanho. Eu acho que isso aqui, assim, é uma coisa que precisa ficar muito claro, né? Especialmente para todos os homens que estão assistindo esse vídeo, mais ainda para os que são figura pública. Por que especialmente para os homens? Porque mulher pode fazer isso aqui que não dá nada, tá? Uma mina de 40 anos dando em cima de um moleque de 16 anos não vai dar nada, absolutamente nada. Ninguém vai nem ligar para isso. Mas o contrário, evidentemente, sempre vai ser bem mais problemático. Então, especialmente os homens têm que ficar muito esperto para esse tipo de coisa. Porque, cara, você não dá chance pro azar. Simples assim. Se você não consegue se controlar minimamente, coloca o filtro mais básico do mundo. Se a mina tem menos de 18 e você já tem mais, cai fora. Dificilmente, nossa, mas se for o amor da minha vida... É um risco muito grande para se correr, tá? Então, é uma burrice absurda, especialmente vindo de um maluco que apontava dedos, né? E criticava atitudes de outras pessoas, que a gente já vai ver aqui também. Depois disso, falaram que ele já tinha um histórico, né, desse tipo de envolvimento com menores de idade. Aparentemente, essa fixação por menor não é de agora. E aí compartilharam mais prints de conversa dele. Essa fixação dele por mina de menor não é de hoje. Quando ele tinha 19 anos, ele dava em cima da minha amiga de 15. Cara, aqui é mais difícil ainda você falar que isso é problemático. Eu não sei com que idade o Titã tá agora. Eu acho que é 24, 25 anos. Então, sim, vai ficando cada vez mais problemático à medida que, né, você vai ficando mais velho. Mas isso aqui, de relacionamento de 19 com 15 anos, é absurdamente normal. Eu lembro perfeitamente que quando eu estava no ensino médio, ou seja, quando as minhas colegas tinham 14, 15, 16, 17 anos, várias delas tinham namorados da faculdade. Várias. Era super comum. E todo cara que está assistindo esse vídeo aqui sabe que quando você está no ensino médio, quando você tem mais ou menos essa idade, e você está ali, né, se relacionando com garotas dessa idade também, você está competindo com os outros caras da sua idade e com os caras mais velhos. É uma dinâmica de relacionamento inquestionável que acontece, que é sempre invertida entre homens e mulheres. Os homens jovens precisam disputar as garotas da idade dele com os caras mais velhos, e as mulheres mais velhas precisam disputar os homens da idade delas com garotas mais novas. Porque isso acontece. O homem, ele vai... Sei que é muito papo de red pill, mas é um fato. É simplesmente um fato que eu posso fazer. O homem, ele vai aumentando o seu valor
no mercado de relacionamentos conforme ele vai ficando mais velho. Porque ele vai tendo mais status, ele vai tendo uma profissão, estabilidade, e isso conta muito para as mulheres. Ele ganha mais dinheiro, ele se torna mais notável, se torna mais maduro, mais responsável. Ele passa pela fase da... Né, a princípio deveria passar pela fase da galinhagem ali, de querer ficar com todo mundo e começa a pensar numa estabilidade maior. Então ele já está mais pronto para um relacionamento sério que as garotas muitas vezes já querem desde que são mais novas. Então... o homem, quanto mais velho vai ficando, mais ele vai se valorizando. Então, o homem mais velho, ele é disputado pelas mulheres mais velhas, mas também pelas mais novas. E a mulher é o oposto, né? Porque justamente se o homem mais velho se torna mais valioso e garotas mais jovens começam a dar bola para ele tem essa gama de mulheres para escolher e ele acaba muitas vezes escolhendo uma mulher mais nova para se relacionar. E por isso que as mulheres mais velhas, então, elas acabam... Elas costumam ir perdendo esse valor, porque elas vão disputando com garotas mais jovens também. Então isso aqui é normal, né? Isso aqui, mais uma vez, os caras estão querendo... E para mim isso é muito pesado. Eu estou pontuando isso porque eu acho que é uma acusação muito grave de você fazer. Eu não vi... Até agora, tá? Pode ser que ele seja um PC Siqueira da vida. Eu não vou botar minha mão no fogo, evidentemente. Não vou. Porque o caso do PC, por exemplo, era realmente uma criança. Você sabe que aquilo lá era extremamente perturbador, porque era uma criança, ele próprio, né, nos áudios confessava. Aqui, pelo que eu vi, eram umas adolescentes que, pelo menos assim, pelas fotos, não tinham nenhum traço infantil. Nenhum traço. Então, é vacilo. Não deve, especialmente sendo figura pública. Você não faz isso aqui, porque a chance de dar bosta é muito grande. Mas aí pegar esses casos, tipo, com 19 anos ele era afim de uma mina de 15, pra falar que o cara gosta de criança? Não, né, cara? Não. Você tá passando de uma linha muito, muito complicada. Então, essa aqui era uma acusação mais complexa do que simplesmente a da traição, mas ainda assim é algo que você consegue ponderar, né? Não é, mais uma vez, tão preto no branco. Não é assim... É vacilo, é imoral, é reprovável, não é crime e é discutível, né? Mas, obviamente, isso vai repercutir mal na internet. Até aí é justamente um dos motivos pelos quais um cara tem que entender essa situação e se cuidar, né? Se preservar para não acabar fazendo a merda de ficar, né? No papinho de uma mina menos 18 aí querendo alguma coisa. Muito complicado o assunto para se fazer ainda mais sem edição. Eu tenho que ficar pensando em cada palavra para, né? Para não cometer nenhuma calúnia também. Ok. Mas o negócio ainda vai escalar mais. Olha só. Aqui, quando ela fala de crime, ela não está falando nem da traição e nem dessa conversa com uma mina com menos de 18 anos. Ela está falando disso aqui. Que, mais uma vez, eu acho que eu não vou nem poder ler totalmente, mas tipifica a divulgação não autorizada de cenas de sem roupa, vai? Cenas de sem roupa e de tchaca-tchaca na buchaca, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então essa foi a acusação, ao meu ver, mais pesada de todas. Além de trair, além de ficar dando papinho pra mina com menos de 18 anos, que já são duas coisas muito erradas que não se fazem, extremamente imorais, aqui ele cometeu, né, supostamente, cometeu um crime. Se isso de fato aconteceu. Ele tinha imagens dessas garotas com as quais ele se relacionou e compartilhava essas imagens. Aqui acabou, certo? Aqui não tenho o que falar. Eu vi algumas pessoas confirmando a veracidade dessa acusação. O fato é que a ex dele denunciou isso de forma indireta,
no seu perfil. Mas, não só de forma indireta, tá? Porque ela falou, meus advogados são ótimos, eles não estão de férias, amanhã já é dia útil, tenham calma. Ela falou que judicializou. Ela falou que vai levar tudo isso pra justiça, tá com sangue nos olhos, ela quer destruir o ex que traiu ela. E ela deixou isso bem claro, né? Tem um tweet que ela deu RT, aqui ó. A própria ex-traída, mais uma vez, deu RT nisso aqui. E o Titã achava que seria apenas mais uma traição. No entanto, do outro lado, havia uma loba que agora acabará com a carreira dele. Emociona. Ela tá admitindo aqui que a intenção dela é acabar com a carreira do cara. Então, como vocês podem ver, né? Ela indireta, acusação de crime, já falou, já prometeu que vai judicializar, falou que ele é broxa, falou que é traíra, falou que, enfim, né? Que vai acabar com a carreira dele. É uma mulher traída, né? Mas eu acho que ela, em alguns momentos, perdeu um pouco a mão. Aqui, né, nessa... O ego ferido acabou colocando uma nuvem diante da visão dela em alguns momentos. Acho que ela se passou, especialmente em um que eu respondi, que viralizou, que a gente já vai chegar lá. Mas antes é importante entender tudo que de fato aconteceu e o que provavelmente aconteceu e o que está sendo acusado. Então, sobre essa questão dos vídeos íntimos divulgados. A ex está dizendo que aconteceu. Algumas pessoas disseram que viram os prints e confirmaram que aconteceu. Eu conversei diretamente com um advogado que disse que teve acesso a todo o material e que tem outras coisas além disso. Aqui a gente pode até pegar uma matéria que eu também separei aqui de um veículo que cobre as coisas no cenário de League of Legends. Acho que aqui, Ilha das Lendas. Ele pegou, na verdade, isso aqui do portal Chip Esports. Caso Titã. Nessa última semana surgiram relatos e acusações envolvendo o jogador Alexandre Titã. O portal Chip Esports Brasil reportou que a streamer Gabriela Zambrosuski, junto de mais 4 mulheres, está ingressando em uma ação judicial contra o jogador. Eu não sei o que exatamente ela especificamente pode denunciar, porque ela foi traída, né? Até onde se sabe é isso. Vai levar a traição na justiça? Eu entendo que ela está querendo levar especialmente os outros casos, mas é que ela está como parte do processo, então isso aqui ainda está um pouco confuso para mim, mas vamos lá. O portal informa ainda que coletou evidências que mostram que as denúncias envolvem suposto compartilhamento ilegal de pessoas sem roupa, envolvendo uma antiga parceira e também importunação sexual. E falei, né? Tentei evitar os termos até o fim, mas aqui não deu. Isso aqui é mais uma coisa bem séria, tá? Novamente, veículos de comunicação oficial falando que essa denúncia de que isso teria acontecido foi verificada e tal. Além de compartilhar as imagens, que muitas pessoas confirmaram que de fato viram que ele compartilhou e tem provas de que ele compartilhou, ele teria... Isso aqui é uma forma atenuada de falar que ele ficou com uma mina que não queria ficar com ele, ou coisa parecida, ou tentou ficar, ou foi longe demais com uma mina que não queria. Vocês já entenderam onde chega, né? Uma palavra também bem pesada. Acusações. Deve ser tudo investigado, enfim. Mas o negócio é sério. Vocês percebem que são muitas camadas, né? Começou com uma traição e foi bem longe depois disso. Então, como o negócio era muito, muito sério, realmente, a organização, né, a PEN, acabou se pronunciando. Após relatos e notícias sobre o caso, a PEN se manifestou 2 vezes, sendo a mais recente a seguinte. Eu vou pegar aqui a publicação direta da PEN, que eu também deixei aberta. Ó. Pautamos nossas decisões por nossos princípios e pela responsabilidade institucional que carregamos. Diante do contexto envolvendo o atleta Titã, decidimos por seu afastamento por tempo indeterminado das atividades competitivas. Seguiremos acompanhando o caso com responsabilidade e tomaremos novas decisões conforme o andamento da situação. Durante esse período, o atleta será substituído por Marvin, atleta da PEN Gaming desde 2023, com trajetória sólida na organização. Enfim, aqui falando, dando uma satisfação para a torcida, que obviamente fica preocupada porque acabou de perder um dos seus principais jogadores. Olha, afastamento por tempo indeterminado, porque evidentemente isso vai ser investigado
Se ele for inocentado, a organização, a princípio, não teria por que não reintegrar o atleta. Eu sei que isso aqui já está gerando polêmica, muitos vão afastar por um tempo, varrer para baixo do tapete, depois ele volta. Se o cara for inocentado, não tem por que você cobrar que a carreira dele seja enterrada de vez. Ele cometeu algumas imoralidades confessas, inclusive a questão da traição, mas eu não concordo, eu tenho essa opinião e muitas outras pessoas também têm essa opinião, que uma pessoa não precisa ter a sua vida completamente destruída, perder a sua fonte de renda, sua profissão, ser expulsa da sua profissão, por ser um canalha no seu relacionamento amoroso. Assim, isso é importante para quem for se relacionar com ele. As minas que continuam dando mole pra um cara que consistentemente traiu todas as suas namoradas, desculpa, mas são trouxas. Não tem sentido. Mas aí é problema e culpa dessas minas que vão continuar dando mole pra um cara porque é famosinho, porque tem dinheiro, porque tem status e tal, ignorando que provavelmente vão tomar chifre em algum momento. Mas a equipe, enfim, isso aí é uma outra discussão. Porém, o negócio tá feio, né? O negócio tá feio. E como eu disse, um advogado disse que viu as provas e tal e que aconteceu mesmo. E que não tá boa a situação pro lado dele. Eu não vou cravar nada porque eu não vi. Eu não vi essas provas, eu não vi, enfim, esses fatos. Não são fatos, né? Supostos fatos. Eu não vi isso para poder cravar para vocês, mas conversei com um advogado que disse que viu. É a informação que eu posso passar mais próxima de alguém que tenha tido acesso a essas provas. Não põe minha mão no fogo. Eu acho que parece mais provável que tenha acontecido mesmo do que não. Mas aí cabe à justiça averiguar, né? Os supostos crimes que ele teria cometido. Então é isso. O negócio foi tão grave que em alguma instância ele próprio admitiu que fez merda no perfil. Várias pessoas do entorno falaram que ele fez merda e que tem provas disso. A organização afastou ele. Jornalistas que cobriram o caso chegaram na conclusão de que o negócio realmente é sério. Então, não tem muito o que falar, né? Afastamento justo, merecido. É muita bosta para uma pessoa só. Aqui o tweet que ele admite. É ainda pior quando você vai em publicações antigas dele, deixa eu ver, é isso aqui mesmo, e vê que ele tinha essa postura aqui. Quando um outro jogador foi cancelado em uma outra oportunidade, a reação dele em cima do cancelamento desse outro jogador foi a seguinte: ver o cara sair e ainda curtir com bebidas após fazer esse tanto de merda me dá ânsia. Ter pessoas assim na mesma profissão que eu e na mesma rota é ainda mais decepcionante. Por ser considerado uma pessoa de família minha, ainda é mais revoltante ver um desgraçado jogando sem ser punido. Uma hora a casa cai e não vai demorar muito, não. O que você vai falar, né? O peixe morre pela boca. Então aqui está acontecendo com ele o mesmo que ele desejou para um colega de profissão. E estão tratando ele da mesma forma que ele tratou um colega de profissão quando esse foi acusado. Então, cara, é isso. Me parece que o Titã fez muita merda. Algumas merdas eu tenho certeza que ele fez, outras eu não posso confirmar, mas assim, o negócio tá bem feio. O afastamento é mais do que merecido. Espero que seja investigado e que, se ele cometeu crimes, ele pague por isso. Não tem como ir para outra direção. Eu lamento porque eu sou torcedor do time que ele jogava, né? Eu sou torcedor da PEN, então para mim é uma notícia péssima. Mas o negócio escalou demais para isso, para minha torcida ficar acima do que aconteceu, né? De toda a polêmica, de todo o fato. Então, o cara tem que ser afastado para ser investigado e depois as investigações é que vão concluir o que de fato aconteceu nessa história, o que é verdade e o que não é. Claro que é preciso ter o máximo de cautela sempre, porque a gente já viu muitos casos de cancelamentos injustos, de falsas acusações. E, quem acompanha esse canal, né, já cansou de ver esse tipo de coisa. Só que eu sempre sou super franco com vocês quando eu vejo esse tipo de coisa e trago aqui pro canal. Eu falo que realmente me parece que aconteceu. E nesse caso, não me parece um cancelamento injusto. Me parece que ele fez merda demais e está sendo cancelado por todas essas merdas que ele fez.
E ainda por cima era um sinalizador de virtude cancelador também, né? Cancelava os outros. Não é por isso, tá? Ah, porque ele é um cancelador, então bem feito. Isso é mais um agravante. Mesmo que ele não fosse, por tudo que tá se desenhando nessa situação, é mais do que justo ele ser afastado para ser investigado pelas coisas que aparentemente ele fez. Dito tudo isso, eu acabei viralizando, entre aspas, assim, no meio dessa treta, porque aqui foi eu tinha separado esse tweet, que foi o desabafo que eu fiz sobre essa situação, mas acho que nem precisa mais, porque aqui, basicamente, tudo que eu já comentei, só o final, né, que eu falei. O pior é que esse animal ficava sinalizando virtude contra outras pessoas canceladas por muito menos cenário. Tinha teto de vidro bizarro e não parava de tacar a pedra na casinha do amiguinho. Mais uma carreira arruinada porque maluco não consegue deixar o pau dentro da cueca. Se quer comer todas as Maria Elo dando mole pra famosinho na DM, é tão difícil assim não começar um namoro? Irmão, tu já tem a desculpa perfeita. Não dá. Por causa do trabalho eu não tenho tempo pra relacionamento sério. Eu treino a semana toda, no final de semana eu tenho campeonato. Vamos ficar só na amizade colorida. Pronto, tá resolvido. O cara claramente não consegue se controlar. Claramente ele quer ficar de conversinha com todas as minas que aparecem na DM dele. Por que ele começa um namoro, véi? Precisa? Sabe, não tem sentido. Quantas vezes, né, cometeu o mesmo erro? E aí, ainda pior, né? E custa muito fazer o filtro mais básico do mundo. Certeza que já tem uma cacetada de piranha querendo dar pra ele por status e o maluco não pode fazer o mínimo que é ignorar as comprometidas e as menos 18. O cara sabe que vai dar merda e mesmo assim não se controla. Sendo figura pública e já tendo visto pelo menos uns 10 colegas de profissão se ferrando por se envolver com a mina errada. Não tem explicação um troço desse. Essa parte que eu falei, se ferrando por se envolver com a mina errada, né? Como a culpa da mina. Ele fez um monte de merda. Eu nunca coloquei isso em xeque. Eu tô criticando todas as merdas que ele fez nesse tweet também. Mas não dá pra dizer que isso significa que ele não pode também se envolver com a mina errada e se ferrar por causa disso. Porque na primeira vez, o que aconteceu foi isso. Ou você vai me falar que a mina que namorava um outro cara, traiu o namorado pra ficar com ele, engravidou dele, ia fazer o cara, o namorado, o corno, assumir o filho dele. Não é a mina errada? O cara não presta, beleza. O Titã fez um monte de merda aí nessa história também. Não sei até se também não tava namorando e também não traiu a mulher na mesma situação, no mesmo momento. Mas a mina não era errada. Ele não se envolveu com a mina errada nesse caso. Ele tomou um exposed naquela situação porque ele se envolveu... Tudo já estava errado ali. Mas ele se envolveu com a mina que estava traindo o namorado com ele. Ele disse que não sabia, mas não lembro se isso ficou provado ou não. E aí foi o corno que deu exposed em toda a situação. Se ele tivesse solteiro e não se envolvesse com uma mina que está comprometida com outro cara e engravidasse dele e tentasse fazer outro cara assumir o filho, não tinha acontecido nada disso. Então... uma coisa não anula a outra. Ele ser um cafajeste não anula o fato de que também existem minas escrotas que fazem merda e que se você se envolve com ela, a chance de você se dar mal é muito maior. Até um cafajeste. Se o cara é cafajeste, o cara gosta de ficar com a mulherada toda, mas ele só fica com garotas solteiras e ele também não se compromete com nenhuma delas, não tem problema nenhum. Agora, se numa dessas que ele está se envolvendo, ele escolhe a mina errada, aí pode acabar com a vida dele. Então, isso serve para um cara decente, mas também serve para um cara cafajeste. Uma coisa não anula a outra. Bom, e aí, uma resposta que viralizou até mais. Vocês podem ver que a publicação dela tem 400 RTs, 6 mil likes. A minha tem o dobro de likes e mais RTs também, 600 RTs. É que... depois de falar um monte de coisa, por que eu falei que eu acho que ela deixou o ego ferido nublar a sua visão? Porque a mina não parou, mano. Tipo, tudo virou esse cenário, essa situação. Tudo que ela tweetava era sobre isso. A vida dela virou destruir a vida do ex que traiu ela. E em certa medida eu entendo o ódio, eu entendo até o desejo de vingança. Só que isso não quer dizer que a pessoa não pode perder a mão, né? Se deixar ficar cega pela vingança e começar a fazer umas merdas. E aqui, pra mim, ela fez uma merda. Porque, como vocês já viram, o histórico do dito cujo não era positivo. As pessoas já sabiam que ele não era confiável.
E aí muitas pessoas destacaram isso. Inclusive ela deu RT em um desses comentários lá atrás, meio que concordando. Pô, ele já tem um histórico de fazer isso com a mulherada e tal. Pois é. Só que aí, como ela aparentemente não gostou de ver o pessoal falando que, pô, mas também vocês escolhem os piores caras pra se relacionar e depois ficam, né, nesse drama todo, ela quis se justificar por isso. E ela falou: as pessoas estão me culpando por ter genuinamente me apaixonado por alguém. Isso já é uma coisa que, obviamente, muitos estão pondo em xeque, mas vamos acreditar. Eu não sabia do passado dele. Questionável demais, tá? Vamos lá. Eu não sabia do passado dele. Tanto que quando estávamos se conhecendo, eu perguntei se ele jogava ainda. Demorei meses para saber que ele tinha filho, pois ele nunca tinha me falado. Ele nunca me contava nada. Quando comecei a saber de algumas coisas, ele me manipulava dizendo que ele tinha sido traído, que era mentira, etc. Ele é uma pessoa ruim e mentirosa. Meu erro foi acreditar que existia algo bom ali. Que ele é mentiroso me parece bem claro, né? Porque depois de tudo que foi exposto, provavelmente ele mentia muito mesmo. Ele traiu ela, então ela continua sendo a vítima da história, só que esse papinho que ela meteu aqui começou a ficar meio esquisito. E aí eu dei essa resposta, né? Moça, você foi traída, é a vítima da história, tá tudo bem. Ninguém vai questionar isso. Se você forçar um papo obviamente torto desses, só vai perder credibilidade. E aí é um problema. Porque, minha opinião, aqui é muito óbvio que ela tá mentindo. E eu meio que tenho provas de que ela tá mentindo. A gente já vai ver. Mas tá na cara, sabe, que é um papo torto. E aí você não tem como não pensar. Se ela tá mentindo sobre isso, por que ela não estaria mentindo sobre mais coisas? Então, não tem porquê. Muitas pessoas destacaram, né, especialmente depois dessa minha resposta, que ela tá conseguindo tomar hate estando com razão, sendo a vítima da situação. Porque ela não solta o osso, sabe? Tipo, tá demais. Tá passando do ponto. Tá deixando o ego ferido e o desejo por vingança subir a cabeça de uma forma que ela tá começando a fazer caquinha também. Obviamente não se compara. Mas uma coisa não anula a outra. O fato dela ter sido traída e de ser a vítima da história, não dá pra ela passe livre pra sair mentindo, criando narrativa, tentando manipular as pessoas. Eu entendo até o desejo de querer destruir a carreira do cara em vingança e retaliação, mas não é nobre, né? Assim como umas coisas que ele fez não são criminosas, mas são imorais, antiéticas, você também pode falar isso de algumas coisas que ela está fazendo aqui. Então, algumas coisas talvez estejam um pouco desmedidas, mas vamos lá. Claramente o papo é torto, né? E que eu comecei a mostrar. O maluco era figura pública, um dos jogadores mais famosos do país. Aparece com o filho dele em tudo que é lugar. Tem foto dele com o filho aos montes no feed do Insta. Você era uma mulher perdidamente apaixonada e levou meses pra sequer ver o perfil do namorado no Instagram. Nunca assisti um único documentário da PEN, porque, cara, o filho dele aparecia em tudo que era lugar. Aparecia nas transmissões do League of Legends, do campeonato CBLOL. Aparecia em todo o documentário que a PEN fazia, em todos os vídeos. Então, como eu falei, é um nível... É um desinteresse inacreditável na vida da pessoa por quem você diz ter se apaixonado. Simplesmente impossível acreditar nisso. Como que a pessoa pode ser tão desinteressada por quem ela ama, né? Nunca abriu um Instagram, nunca viu um vídeo da empresa. E assim, não é como se... mas é porque ela não se interessava por esse tema. Ela e a irmã são famosas no cenário de League of Legends. Ela joga, streama, sei lá... E apesar dela ter dito que não estava jogando faz tempo, pessoas mostraram que ela estava mentindo sobre isso, porque tem tweets dela confessando que estava jogando recentemente. Então, é um jogo que ela joga, no meio que ela está inserida, mas ela não tem o mínimo interesse, não sabe de nada que está acontecendo no principal campeonato do Brasil, na principal organização do Brasil, e com um dos principais jogadores do Brasil, que ainda por cima é o namorado dela. Impossível. Eu poderia até ir mais longe e dizer que a maioria das garotas, quando se interessa por um cara, revira as redes sociais deles do avesso. Mas você nunca teve a mínima curiosidade de pegar o nome, de pegar e sequer... Li completamente errado, desculpa, né? Estou fazendo tudo ao vivo, acontece. Mas você nunca teve a mínima curiosidade de sequer jogar o nome do namorado figura pública no Twitter quando ele vinha com um papinho de que tinha sido traído? Para descobrir a verdade que a internet toda já sabia com poucos cliques?
Eu sei que você já é da bolha do LoL. E aí fica mais difícil de acreditar. Ninguém ao teu redor sabia do histórico do Titã pra te avisar? Pô, ela deve ter uns 50 amigos no meio do League of Legends que conhecem o Titã de trás pra frente. E nenhum falou absolutamente nada. Ok, é impossível que você... É possível que você seja apenas uma das pessoas mais ingênuas do país, mas isso também não é uma coisa boa. Honestamente, era melhor só ignorar essas críticas e não falar nada sobre isso. Antes parecia que você gostava de malandro vacilão, agora parece que é mentirosa. Vamos dar uma olhada nesses detalhes que eu pontuei aqui. Ela respondeu a algumas pessoas em outros momentos que estavam falando sobre isso. Aqui ela tentou provar que não, eu realmente não sabia que ele era pro player. Essa é uma afirmação bizarra, porque se você entra em qualquer rede social de qualquer pro player, isso é um padrão de pro players, não é nem só no caso do Titã. Mas se você entra na rede social, eu acabei fechando as abas que tinha o perfil do Titã no Twitter, mas cara, você entra no perfil dele e vai estar escrito lá que ele é pro player por tal organização. No Instagram também tem isso. Deixa eu ver se está cortando aqui. Não, dá pra ver ali, ó. AD Carry pela Pen Game. Então, é só abrir o perfil que na bio já está dizendo que ele é AD Carry por uma das maiores, né, no caso a maior organização de League of Legends do país. Então já é esquisito essa primeira parte. Ela falou que não tinha foto do filho dele, né? Vocês lembram que eu perguntei pro Grok quando eles começaram a namorar? Segundo o Grok, foi em outubro de 2025. Ok. Essa aqui é uma foto de outubro de 2025. Estão vendo aqui? Aliás... Caramba, essa aqui é de outubro de 2024. Na verdade, é até... de muito antes. Pô... Cadê aqui alguma de outubro de 2025? Mais de 2025. Aqui é de outubro de 2025. Enfim. Quando eles começaram a namorar, o feed dele estava mais ou menos por aqui. Você descia só um pouco e já tinha aqui uma foto dele com o filho. No perfil do Insta, que era por onde eles conversavam. Então... já fica estranho por aí. Porque ela falou, ele nunca me contou, levou meses pra me contar que tinha um filho. Levou meses pra contar uma coisa que todo mundo sabia. Então, ninguém ao redor dela que conhecia o Titã e que era do meio do League of Legends, contou pra ela que ele já tinha filho. Ela levou meses pra entrar no perfil do namorado pra ver que ele tinha filho. Ela nunca assistiu nenhuma produção, qualquer produção da PEN que mostrava o filho dele junto com ele. Não assistia nem os jogos que ele participava, porque... geralmente o filho dele ia junto com ele para os jogos. Isso aqui não era um segredo. Todo mundo do meio do League of Legends sabia que o Titã era pai. Até porque tinha tido aquela treta anterior, né? O momento da concepção do filho dele já foi uma treta por si só. E não é uma pessoa desconectada das redes. Ela é extremamente ativa no Twitter. Então, vai ficando difícil, né? De acreditar nessa parte da história. Aqui ela prova que ela já sabia que ele era pro player há muito tempo, né? Porque ela fala de um jeito que, não sabia nada, eu não tinha nenhum interesse, provavelmente ela quis colocar essa parte pra falar, não tinha interesse nele, por ele ser pro player, eu nem sabia que ele era. Mas foi no final de 2024 que ela falou, você não é mais pro player? Ele falou, sou. Aqui é a prova dela de que, quando eles começaram a conversar, ela não sabia disso. Mas eles foram namorar... um ano depois dessa mensagem aqui, então ela já sabia há muito tempo que ele era. E ainda teve mais coisas, né? Muitas pessoas questionando, evidentemente, isso aqui, né? Você não conhece a pessoa, não sabe no que ela trabalha, não pergunta sobre a família, não olha o Instagram da pessoa e diz que se apaixonou. Se apaixonou pelo que exatamente? Pela aparência belíssima e deslumbrante do Titã? Pela capacidade cognitiva dele? Lembrando, ela própria compartilhou um tweet falando que ele era feio. Então, se ela acha ele feio e não sabia nada sobre o cara, realmente, o que interessou? Pelo que ela se apaixonou?
Bom, e aí ela foi se justificando, né, em algumas respostas. Falando, ó, não sabia mesmo, não stalkeei o suficiente para achar uma foto com uma criança no Instagram dele. A gente viu que isso é bem questionável. Não precisa stalkear pra caramba. Tava bem fácil de encontrar e não era só no Instagram. O filho dele aparecia em tudo que era lugar. Além disso, eu não jogava LoL há anos. Não jogava LoL há anos. Eu virei streamer de Free Fire. Não sabia nenhuma polêmica de LoL e nem vivia no Twitter. Eu só estava triste por causa de um término e dei papo por um cara que parecia ser legal. Aqui já é mais um erro, né? Que ela terminou um relacionamento, pulou de cabeça em outro. Mas, assim, não aconselho, não recomendo, mas também vou julgar profundamente por fazer isso. Mas não é aconselhável. Enfim, eu já fiz, né? Quando era bem mais novo, mas a mulher já tem 30 anos, então... Bom, agora talvez ela tenha tido essa experiência e percebido que não é uma boa ideia. E aí, ela disse que não jogava LoL há anos. E esse cara mostrou que isso também não é verdade. Ó, a situação pai que você viveu, mas não jogava LoL há anos. Meio minuto no seu perfil tem você falando sobre o jogo no dia 21, 22, 23, 24, 25, antes do namoro. Fora que você sempre foi mega ativa no Twitter e os casos dele sempre pegavam trending topics aqui. Não tô entendendo. E aqui ele compartilhou várias provas dela admitindo que sim, estava jogando o famoso LOLzinho. Aqui, ó. Peguei platina no LoL. Vou ter que tomar uma medida muito drástica devido à situação atual. Vou jogar LoL. Vou te falar, LoL me ajudou de verdade. Ganhei 2 ranked de seguida. Na verdade, aqui não eram os dias, né? Ele pegou os anos. Em todos os anos ela falando que estava jogando. Então, ela estava ativa em League of Legends durante todo esse tempo que ela disse que não estava. Bom. Especialmente ela estava ativa quando as polêmicas aconteceram, né? É difícil acreditar que ela realmente não sabia de nenhuma polêmica de um dos principais jogadores do jogo que ela jogou por tantos anos, streamava e etc. E que todas as pessoas ao redor dela e no entorno dela também jogam. E foi basicamente esse o momento em que começou a ficar esquisito e um pouco mais difícil de acreditar no que ela estava falando. Isso só é pertinente porque se ela está mentindo sobre isso, a credibilidade dela fica em xeque em outras coisas. Mas não é só ela que está falando e tem muita cara de que o negócio realmente está feio pro Titã. Então, apesar de tudo, né, acho que aqui ela está se passando especialmente por uma questão de ego, por não estar gostando do julgamento. Tipo, estão falando que era só interesse, mas não. Eu nem sabia que ele era pro player, não estava jogando há muito tempo, não sabia do histórico. Porque, óbvio que as pessoas vão questionar, né? Meu Deus do céu, por que você decidiu se envolver com um cara que tinha um histórico de traição tão grande? Como que você cai, né, no papo desse maluco? Muitas pessoas questionando até essa parada, né? De, ele tava com um papo legal e se mostrando uma pessoa interessante nas conversas, sendo que as conversas que vazaram sempre é uns papos muito idiota, assim, sabe? Então, o papo não parecia grande coisa. A carcaça, ela própria fez questão de criticar recentemente. Ela não sabia de absolutamente nada de relevante sobre a vida dele, segundo ela própria. Estranho, né? Simplesmente porque estava muito vulnerável e quis pular de cabeça no relacionamento com a primeira pessoa que apareceu na DM. Também é algo que não se faz, né? Então, cara, assim como os caras precisam abrir o olho com quem eles vão se relacionar, porque a mulher errada pode destruir a sua vida, especialmente se você for um vacilão que faz muita merda, o cara errado também, né? É óbvio que essa mina tá arrasada e que ela tá tendo dias péssimos por causa do que aconteceu. Dá pra ver que ela tá fora de si em alguns momentos, inclusive, de tão mal que ficou com toda essa história. E não teria acontecido se ela não tivesse dado moral pra um maluco que todo mundo já sabia que era um canalha, aparentemente só ela não. Mas, infelizmente, as mulheres
muitas vezes caem nessa de que não, eu vou consertar ele, né? Comigo vai ser diferente. E também porque valorizam mais coisas que talvez não sejam as que mais deveriam ser valorizadas. No caso, famosinho, com status, né? Dentro da bolha dela era uma figura destacada. Fazer o quê? E vocês têm dúvida de que, mesmo depois disso tudo, ainda vai continuar tendo mina na DM do cara porque ele tem status e... né? Quer dizer, talvez depois de tudo, se ele virar um ferrado que não aparece mais em lugar nenhum porque foi confirmado que ele fez todas as merdas que estão falando e acabou de vez a carreira dele, aí provavelmente não vai mais ter garotas indo atrás. O pior é que não é nem pelas acusações e pelas merdas que ele teria feito, mas porque ele já se tornou uma figura irrelevante. Enfim, esse foi o caso do Titã e da Gabriela Zambrosuski. O negócio não tá bonito. Vamos ver o que a justiça vai determinar. E é isso. Eu espero que a mina, que claramente tá muito mal com toda essa história, consiga esquecer, sabe? Sinceramente, por mais que eu entenda, mais uma vez, a questão de querer vingança, porque, meu Deus, essa pessoa me destruiu, então agora eu quero destruir ela de volta. Eu sei que isso é muito piegas e clichê e tal, e eu evitei julgar durante todo esse tempo por saber que pessoas não têm sangue de barata, né, e que elas reagem como pessoas, como seres humanos. Mas realmente, me parece que chegou num ponto onde vai fazer muito melhor pra ela se ela conseguir deixar essa história de lado, virar a página e começar a viver a sua vida novamente, porque tá fazendo mal. Cara, tá fazendo ela fazer cagada no Twitter, sendo que ela é a vítima da história, e se ela simplesmente deixasse isso quieto, todo mundo ia ficar do lado dela. Mas ela tá se passando, né? Tá passando do ponto de uma forma que as pessoas, mesmo entendendo que ela é a vítima e se compadecendo da situação dela, já estão chegando no ponto de, mano, mas você tá indo longe demais, tá? Calma, pisa no freio um pouquinho, sai das redes sociais, vai viajar, vai, sabe, colocar a cabeça em outro lugar. Provavelmente vai ser melhor nesse momento do que continuar no meio dessa coisa que só está alimentando sentimentos negativos, emoções negativas. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. É muito fácil falar isso estando de fora. Ela que está no meio do olho do furacão agora, se desligar de tudo isso, com certeza não é simples. Mas genuinamente acredito que seria o melhor. E que todas as acusações sobre o Titã sejam elucidadas e, se os crimes se confirmarem, que ele pague por isso. O resumo da ópera é esse. Enfim, diz aí nos comentários o que você achou dessa treta. Obrigado pela sua audiência. Desculpa pelo vídeo sem edição e com alguns erros ali no meio. A dinâmica não é a mesma, né, de quando o vídeo está editado, mas eu, inclusive, me atrapalhei um pouco para organizar as coisas, justamente por saber que não ia ter como editar depois, não ia ter tempo para fazer isso e conseguir lançar esse vídeo no dia que ele deve sair. Então, não, eu sei que não é a melhor qualidade possível, mas assim que eu colocar as coisas em ordem, o padrão de qualidade típico do canal deve voltar, se não até aumentar, que também é um dos meus objetivos para esse ano. Valeu, meus queridos, por ter ficado comigo até o final desse longo vídeo. Até a próxima.